ainda dentro daquilo que estava sendo falado, que é a missão de Deus. Amém? Então, eu vou explicar assim para vocês isso, para que vocês entendam, né, que é dentro ainda do projeto que nós estamos trabalhando, né, a jornada de transformação. Estamos vendo sobre a missão de Deus, né? Sabemos que não adianta a gente sair fazendo coisas por aí, né? Eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir, né? Mas se você servir fora da missão de Deus, adianta alguma coisa? Você só está se enchendo de coisa para fazer, né, ocupando a tua agenda e, na verdade, não está cumprindo a missão de Deus. Então, o nosso propósito aqui com isso, a jornada de transformação, é justamente isso: transformar a nossa mentalidade, a nossa cultura para uma igreja que serve com um propósito específico. Qual é o propósito específico da igreja? Ser um instrumento para o cumprimento da missão de Deus, né? Se você quiser olhar um instrumento, né, para o cumprimento da missão de Deus, é só olhar para a pessoa que está do teu lado aí, né? Ela tem tudo o que precisa para cumprir a missão de Deus. Né, Beline? Até fazendo um salchipão, Deus o livre, né? Está na missão, né? Amém? Então vamos lembrar algumas coisas então, de forma bem objetiva aqui. Primeira coisa é que a missão é de Deus. Vamos fazer uma reza aqui. Não, reza não, fazer uma oração, né? Certo? Vamos fazer assim, ó, tá? Diga comigo, a missão é de Deus. Olha só, né? Se a gente fizer num tom mais baixo, né? A missão é de Deus, tá? Fizer num tom mais agudo, a missão é de Deus, né? Então veja que, né, a dinâmica identifica se é uma reza ou não, né? Tá? Certo? Então vamos lá de novo. A missão é de Deus. Olha aí, tem vida no negócio, é diferente, né? Certo? Então, a igreja é um instrumento para o cumprimento da missão de Deus. Amém? Vamos lá, continuando então, né? O conteúdo da missão não é a doutrina da igreja ou a doutrina da denominação, mas o evangelho do reino de Deus. Amém? Né? Próxima, né? O local da missão. Tá ficando fraco isso aí, hein? Tá começando a virar reza. Olha a religiosidade, né? Tá? Então, o local da missão. Olha aí, não é o templo, mas o mundo. É no mundo que a missão se realiza. É no mundo que a missão se realiza. É por amor ao mundo que ela existe. Só recapitulando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Uau, viu? Só pegadinha, ver se você estava ligado, né? E por último, né? Qual é o nosso papel aqui então? Qual é o papel da liderança, né? Qual é o papel daqueles que, né, que estão, digamos assim, habilitando a igreja para isso, né? Dentre os quais, né, a gente se inclui também aqui, e vocês também, muitas vezes no grupo caseiro, trabalhando na vida, no dia a dia da igreja, né? Certo? Então, diga comigo, papel da liderança: equipar e mobilizar pessoas para o cumprimento da missão. Não exclusivamente no templo, que pode ou não existir, mas sim em todos os campos da ação humana. Diga comigo: casa, vizinhança, empresa, hospital, universidade, escritório, oficina, pet shop, salão de beleza, barbearia, restaurante, fazendo um churrasco, vendendo medicamento. Te peguei. Né? Amém? E por aí vai. Olha só, eu tenho lido ultimamente bastante assim a King James atualizada, uma versão bem interessante, né? E ela diz o seguinte, né? Lá em Marcos 16 e 15, vem bem daquilo que a gente tem falado aqui, fala assim, né? E lhes ordenou. Jesus, olha só, a gente esquece a vez do lhes ordenou, né? A gente só lê assim, né? Ide pregar o evangelho, mas a gente esquece que foi Jesus que ordenou.
Então Jesus não está dizendo assim, ó gente, quando der tempo vocês vão e pregam o evangelho, tá? Toque no louvor, faça tudo que tem que fazer na igreja, sobrou um tempo, não fiquem ociosos, vão pregar o evangelho. Não, não é isso. Tá? O texto lá diz assim, e lhes ordenou, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Vamos repetir juntos? Enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Viu como muda? Indo e pregando. Diga para quem está ao teu lado, indo e pregando. Amém? Tá? Então, a última recapitulada, então, se puder colocar para nós lá, quero agradecer o pessoal aí da mídia, da multimídia, né, que tem feito aí um trabalho junto com a gente aí, né? Pode colocar para nós lá o círculo aquele, né, da reconciliação. Não, não é esse aí, é o círculo da reconciliação. Quantos lembram daquele círculo que a gente colocou na ceia ontem? Tá? É aquele ali, tá? Enquanto ela procura lá, a gente, né? Queria solicitar aqui, por favor, o irmão Diego, por favor. Quem é que conhece o Diego? Olha aí, Diego, tá conhecido, hein? Vamos pegar o irmão Diego aqui, a irmã Cíntia. Deixa eu ver quem mais aqui que nós vamos pegar aqui. Pegar uma mente brilhante aqui. Irmão Cristiano, pode chegar aqui, por favor. E nós vamos distribuir então aqui. Pode distribuir aí, por favor, um para cada um. Pode ser, por favor. Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Vou pegar aqui. A irmã Elisete. Nos ajuda, irmã Elisete, por favor. Distribuir. Quantos conheceram a irmã Elisete? Olha aí. Ajuda a gente, por favor. Um para cada um. Enquanto vocês vão recebendo o material, então, os irmãos vão estar distribuindo, vão prestando atenção um pouquinho aqui, tá? Então, naquele círculo que a gente mostrou ontem para vocês, né? Ali estão, né, 4 dimensões da reconciliação. O apóstolo falou no início aqui, a reconciliação do homem com Deus, do homem com ele mesmo, né, do homem com o outro e do homem com a criação. Né? Com Deus, porque é preciso entender isso, né? A gente não vai entender a reconciliação se nós não entendemos o que aconteceu lá no jardim. Né? Então, no jardim houve a queda, né, a quebra, né, da comunhão com Deus, né, por parte do homem. Isaías diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Né? Então, houve ali então a quebra da comunhão com Deus, né? Houve ali, né, a quebra da comunhão com o outro. O que Adão disse? Né? A mulher que tu me deu, né? Certo? Então a quebra da comunhão com o outro, né? Por tua causa a terra produzirá espinhos e abrolhos, né? Ou seja, também a questão, né, da quebra da comunhão com relação à criação de Deus, à natureza, né? Certo? E a questão pessoal é justamente a questão de vencer-se, né? Vencer-se nos medos, né? Na psique, né? Então a gente sabe que hoje tem se falado muito isso, né? Certo? Que a gente tem o mundo está doente emocionalmente, né? E tudo isso são reverberações, né, diretas da queda do homem no jardim. Amém? Ok, pessoal? Então, recapitulados esses pontos, então, só quero fazer mais uma complementação aqui, né, enquanto o pessoal vai distribuindo aí, né, de nós entendemos que a missão de Deus é graciosa. Por que ela é graciosa? Porque ela admite a miséria do pecado no homem, admite no sentido não de concordar, mas Deus se move na direção do homem, mesmo o homem não tendo condições para isso, né? Então e também ela vence o demérito da parte de quem precisa e não reconhece. Tá? Se sobrar depois é só colocar aqui. Obrigado, querido. Então ela admite também que o homem, mesmo não querendo, mesmo ele não desejando, mesmo ele não querendo que Deus, né, não tendo esse entendimento de que Deus está à sua disposição, né, mesmo assim a missão de Deus se realiza, Deus vai ao encontro do homem.
Amém? Outra coisa também, ela é independente, porque Deus não faz isso por coação, né? Deus faz isso pela sua própria vontade, pelo seu querer, né? Sobrou para botar aqui, Cintia, por favor. Outra coisa é que ela é mediada. O que significa isso? Deus usa pessoas para realizar a sua missão, né? Outra coisa, ela é redentiva, porque Deus soluciona a questão do pecado e redime o homem, né? Ela é também restauradora, porque ela extrapola a redenção do homem e atinge todo o universo, aquilo que nós falamos, né? Efésios diz que aprove a Deus convergir em Cristo Jesus todas as coisas no céu e na terra, né? E a missão também, né? Ela é doxológica, né? Essa palavra doxológica, ela aparece às vezes em algumas Bíblias, aparece, né? Doxologia, né? Então é tudo aquilo que tem a ver com a exaltação de Deus, né? Tá? Então, lá em Efésios 1 e 6 diz que nós somos feitos para louvor da sua glória. Isso é doxológico, tá? Todo salmo que vai falar da grandeza de Deus, da majestade de Deus, é doxológico, né? Doxo significa glória, né? Logia significa palavra, né? Então, palavras de glorificação, né? É isso, tá? Amém? Então, olha só, presta atenção comigo aqui. Nós vamos entrar então agora nessa ferramenta. É muito importante a gente entender, vocês estão com a folhinha na mão, tá? Vocês vão entender que essa é uma ferramenta de avaliação coletiva, tá? Certo? Nós vamos, né, ir linha por linha aqui, de forma bem objetiva. Nós não vamos entrar muito, vocês vão ver que tem um glossário nessa folhinha, para vocês também depois, né, quando nós fizermos a distribuição aqui dos trabalhos aqui, certo? De vocês também poderem consultar, a gente também vai estar à disposição para alguma consulta aqui, tá? Mas eu queria trazer para vocês, assim, de forma bem objetiva, né, a apresentação do quadro, tá? Que é um panorama geral das igrejas, tá? E é importante você entender que o que nós queremos aqui nessa noite não é dizer para você assim, olha, a partir de agora nós estamos entrando uma nova visão, tá? Nós vamos ser agora a igreja missional, né? Não se trata de uma estratégia de igreja, de visão de igreja, não é isso, né? Nós somos a Igreja Batista Filadélfia de Guaíba, amém? Amém? Tem alguém que tem dúvida disso? Não, então tá. Então nós somos uma igreja que tem uma característica, tá? E esse quadro, ele é só uma ferramenta de leitura, vocês vão perceber isso, tá? E nós não vamos aqui, é muito importante, né? Uma preocupação que a gente teve quando construiu, né? Adaptou, digamos assim, algumas coisas desse quadro, é justamente nós entendemos que nós não vamos aqui, entendam a palavra, demonizar termos, tá? Certo? Porque a igreja, né, convencional, a consumista, a missional, qual que é melhor, nós não vamos demonizar termos aqui, tá? Certo? Nós vamos perceber ao longo dessa leitura, tá? Nós vamos ir percebendo, é só uma ferramenta de leitura e não uma ferramenta de julgamento, amém? Estão comigo? Então vamos lá. Então nós vamos acompanhar então aqui, tá? Tá ali o quadro, né, que o círculo aquele que eu tinha falado para vocês. Pode deixar ele aí, tá? Por enquanto, tá? Certo? Então todo mundo comigo lá. Não, acho que eu vou ter que trocar. Vamos lá para o quadro agora, o outro lá. Tá? Todo mundo comigo, nós vamos indo linha por linha, amém? Então o que vai passar no telão aí é o que está no quadro de vocês aí, na folha de vocês, tá? Então, lendo ali o quadro desde o início, panorama geral de igrejas, né? ênfase, tá? Nós temos ênfase convencional, né? Os tipos de igreja: convencional, consumista e missional, tá? Certo? Vamos começar na segunda linha ali então, base eclesiológica. Todo mundo comigo? Tá? Certo? Então a eclesiologia é como a igreja se fundamenta no seu sistema de funcionamento, tá? Então a base eclesiológica na igreja convencional é o tradicionalismo, tá? Olha, a gente sempre fez assim. A gente sempre, né, batizou as pessoas de vestes brancas. A gente sempre... Estão comigo? Amém? Tá? Voltando mais uma vez a frisar, não estamos desmerecendo nada, a gente só está lendo, amém? Tá? Então, ou seja, a base eclesiológica, tradicionalismo, né? A gente fazia assim, os nossos pais faziam assim, nossos avós faziam assim, né? Certo? A igreja consumista, tá? Qual é a base eclesiológica dela? A abordagem de marketing, de mídia. Abre parênteses, foco no consumidor, ou seja, alguém precisa de algum serviço da igreja, tá? E de repente a igreja presta aquele serviço e aquela pessoa então acaba ficando naquela igreja porque a igreja presta um tipo de serviço. Estão comigo? Amém? Tá? E na igreja missional, como é que é a base eclesiológica?
tá? É a natureza da igreja, ou seja, né, fazer a missão de Deus, tá? Tudo que tem a ver com a missão de Deus, ela vai se envolver, tá? Se não tiver a missão de Deus, ela não se envolve, tá? Ela até pode se envolver, e aqui é importante a gente dizer que muitas vezes existem coisas que nós vamos fazer, prestar um auxílio, fazer alguma coisa, que não necessariamente tem algo a ver diretamente com a missão de Deus, e por fazer isso você não deixa de ser igreja missional. Tá? Mas estamos falando do quê? Da coletividade, como a igreja se comporta. A igreja se comporta sempre se movendo na direção da missão de Deus. Tá? Estão comigo? Amém? Segunda linha, terceira linha então, o líder. Como é que se comporta o líder convencional, da igreja convencional? Como um capelão, né? Então um capelão que presta um serviço, né? Então tem várias definições para capelania, tá? Mas de modo geral, o capelão é aquele que presta um serviço religioso, tá? Certo? Alguns seguros de vida, inclusive, cobrem, né, o ato fúnebre feito pelo capelão, né? O capelão vai lá, emite a sua notinha, né? Vai lá, depois presta o seu serviço. Então é uma coisa assim bem de prestação de serviço, tá? Certo? De cuidado, né? De fazer aquele cuidado, prestar aquela assistência, digamos assim, né? Tá? O líder na igreja consumista, ele é um líder mais carismático, agregador, influenciador, né? Tá? O líder na igreja missional, tá? Ele é um mentor, ele é um facilitador, tá? Então, estão comigo aí? Amém? Tá? Vamos lá então. Próxima linha, palavra-chave. Qual é a palavra-chave de uma igreja convencional? Manutenção, tá? É manter a igreja dentro de um quadro de manutenção, né? Certo? E o objetivo é esse, é manter as pessoas ali, né? A igreja até cresce, até diminui, mas, né, se mantém aquele quadro de manutenção, tá? O foco seria, digamos assim, a palavra-chave de uma igreja convencional é manutenção, né? Vamos avançando. Na igreja consumista é a satisfação, tá? Como é que tá te sentindo hoje, né? Como é que está o ânimo, né, da igreja, né? Então é muitas vezes, né, mais focado na satisfação, tá? Na maioria das vezes, né? A missional é focada na missão. Ela está sempre preocupada, se balizando se está cumprindo ou não a missão de Deus. Amém? Estão comigo? Amém. Membresia, tá? Como é que são os membros da igreja convencional? São os seguidores, né? A igreja convencional ela procura transformar seguidores em membros institucionais, ou seja, né? Como é que está a tua igreja, pastor? A minha igreja está bem, nós estamos com 200 membros. A minha igreja está bem, nós estamos com 500 membros. A minha igreja precisa, Deus tem que fazer uma obra, nós estamos com 50 membros. Então é uma leitura, a leitura da igreja se dá pela membresia institucional. Veja bem, preste bem atenção, membresia institucional, tá? É o que o rol de membros diz, tá? O termo membros é algo bíblico, amém? Né? Nós somos membros do corpo de Cristo. Lembram? Não vamos demonizar termos. Membresia, tá? Na igreja consumista. Transformar frequentadores em clientes. Você faz uma campanha, né, para que as pessoas elas frequentem aquele lugar, e aí o objetivo o que é? É transformar esses frequentadores em clientes que vão estar consumindo algum tipo de produto, algum tipo de serviço, alguma coisa lá, né? Certo? E na igreja missional, como é que é? Transformar seguidores em discípulos/membros, tá? Certo? Porque veja bem que eu falei para vocês, né? A palavra membro ela é bíblica, né? Certo? Então a igreja missional ela tem esse objetivo, transformar seguidores em discípulos, tá? Existem diferenças, concorda comigo? O seguidor ele vai seguindo ali, né? Discípulo é aquele que é comprometido, tá? Certo? Qual é o papel do líder então na igreja convencional? Ele consola, né? Ele traz aquele consolo, lembram? Manutenção, consolo, né? Certo? E na igreja consumista, né? É impactar, né? É bens e serviços, né? O que podemos fazer por você hoje, né? Certo? E na igreja missional é equipar. Lembra que nós lemos ali há pouco tempo atrás, né? Nós desenvolvemos, né? A liderança da igreja missional se envolve em equipar a igreja para cumprir o quê?
a missão de Deus. Né? Qual é a relação maior, né, da igreja convencional? Estão comigo? Amém? A relação maior da igreja convencional é culto / visitação. Tá? Então o foco é como é que estava o culto esse final de semana. Cara, estava uma benção, estava cheinha a igreja. Quem já ouviu isso? Né? Certo? Veja bem, não é que esteja errado e nem que esteja totalmente certo, tá? Então, culto / visitação, tá? E na igreja consumista, né? Reuniões / culto evento, né? Então, ou seja, o culto sempre tem que ter algum evento, sempre tem que ter algo que, né, que chame a atenção para alguma coisa, né? Tá? Então, reuniões / culto evento. Essas reuniões muitas vezes são reuniões de motivação, né? Reuniões de ativação, né, para um projeto específico, para alguma coisa específica da igreja, tá? E na igreja missional, né, qual é a relação maior? É de discipulado, né? A preocupação sempre de ter as pessoas envolvidas em algum nível de discipulado, né? Existem vários níveis de discipulados, concorda comigo? Tem aquele que está chegando agora, né? Tem aquele que já está há um tempo, né? Tem aquele que já está lá caminhando há bastante tempo já, né? Andando junto com liderança, né? Que quer aprender, né? Quer crescer, está sendo chamado naquele sentido, né? É uma ideia só para vocês entenderem aqui, tá? A igreja convencional agora com relação à cultura. Estão comigo lá na cultura? Amém? Né? Qual é a perspectiva da cultura? Na igreja convencional o mundo é inimigo da nossa fé. Tá? Então, ou seja, tudo que tem a ver com o mundo, né, a igreja convencional ela tende a, né, botar de lado, né, certo? Por quê? Porque o mundo, a cultura, ela é uma inimiga da fé. Tá? E na igreja consumista, ela é aliada que permite a estratégia e as ações. Né? Então a cultura ela não é uma inimiga, ela é só uma aliada. Como é que a gente pode se envolver? Como é que a gente pode atingir aquele povo lá? Como é que a gente pode atingir os hippies? Como é que a gente pode atingir os punk? Como é que a gente pode atingir os black metal, né? Certo? Então, igreja consumista, tá? E na igreja missional, a cultura ela é confrontada, né? Certo? A cultura ela chega, o evangelho ele vai, né? Ele é um ambiente, a cultura é o ambiente onde a missão acontece, né? Então, ou seja, a missão, né, tem mais missão lá fora no seu dia a dia do que aqui dentro no culto de domingo. Amém? Tá? Então é importante a gente entender isso. Então, quando a gente está lá fora, a cultura do mundo é confrontada, não é confrontada? Todo mundo chega, né, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Chegou no elevador, bom dia. Um dia alguém disse para mim assim: por que tu dá bom dia se ninguém responde? Uma das minhas filhas disse: por que tu dá bom dia se ninguém responde? Eu digo: porque o mal educado não sou eu. Né? Então, ou seja, né? Dá bom dia, não custa nada, né? Um sorriso não empobrece em nada quem dá, enriquece muito quem recebe, né? Tá? Então, ou seja, mas aqui trazendo para nós assim a questão de que a cultura do mundo é confrontada, né? Certo? Os caras só negam imposto, né? Não vou sonegar. Mais ou menos por aí. Quem está comigo, diga amém. Amém, tá? Como é que se mede o sucesso agora então na igreja convencional? É o bem-estar. Como é que está o povo? O povo está bem, todo mundo tranquilo, né? Não tem nenhuma animosidade, está tudo certo, né? Está tudo fluindo, né? E na igreja consumista, como é que se mede, né, o sucesso? É o número de pessoas e também a potência financeira que ela é, tá? Essas duas coisas sempre vão andar junto, tá? Certo? Então, ou seja, né, o poder financeiro, tá? E também numérico, tá? Certo? O sucesso na igreja missional é maturidade, tá? Certo? Então, como é que a gente avalia uma igreja? Como é que a igreja missional ela avalia a maturidade? Ela avalia, digamos assim, o sucesso pela maturidade dos seus membros, né? Uma vez eu ouvi uma frase que ela é muito libertadora: o evangelho que não emancipa as pessoas tem alguma coisa errada, né? Certo? O evangelho que te leva sempre a uma dependência, sempre dependendo, né? Só para vocês pensar aí, tá? Então, conhecereis a verdade vos, né? Como é que é a disciplina na igreja convencional? Ela é corretiva / punitiva, tá?
Ela corrige, mas de forma punitiva. Tá? Nem no quartel, né? Paga 10 aí, né? Certo? Rola para a direita, rola para a esquerda, né? Oh, desculpa aí, não pode? Ah, não, tá brincando comigo? Agora é tudo EAD, puxa vida. Oh, Jesus, até o portão das armas vai, não tem mais então, né? Então a disciplina da convencional é corretiva barra punitiva. E na consumista? Como é que é na consumista? O cliente sempre tem razão. É? Certo? E na missional? Ela é formativa barra corretiva. Né? Então, ou seja, né, veja que existem diferenças, né? Certo? A convencional, corretiva barra punitiva. A consumista, o cliente sempre tem razão. E na missional, formativa barra corretiva. Ela forma, né? Ela corrige mais no sentido de que a pessoa cresça. Estão comigo? Estão preparados agora, então? Então, queridos, aqui embaixo nessa folha ela vai ficar com vocês, tá? É uma folha para vocês guardarem. Lembra que nós falamos no início da jornada? Guardem o material, façam as anotações, para vocês riscar e rabiscar essa folha, botar as anotações de vocês, né? Porque daqui a um tempo vocês vão olhar essas coisas, vocês vão perceber o quanto vocês aprenderam, o quanto vocês cresceram, e o quanto vocês podem hoje, o quanto vocês podem ajudar outras pessoas também a crescer. Amém? Tá? Então aqui tem as referências, tem o glossário. Agora vamos virar a segunda página lá, a página do verso de vocês, e vocês vão ver que tem um quadro, tá? Que é uma atividade em grupo que nós vamos fazer, tá? Então olha só, vocês vão, com base nas percepções de vocês, tá? Vocês vão fazer a seguinte avaliação: que igreja nós somos? Agora eu quero dar uma ajuda para vocês aqui, quero dar uma soprada aqui, tá? Não se prendam numa caixa só. Ah, nós somos uma igreja, né, convencional. Ah, não, nós somos uma igreja consumista. Ah, não, nós somos uma igreja missional, porque agora nós somos uma igreja missional. Tá? Certo? Então, essas fronteiras, elas são todas borradas. Tá? A gente só, né, colocou aqui um panorama. O que é um panorama? O cara passou de avião no lugar. Tá? É um panorama. Tá? Então, para vocês terem uma noção das coisas, e com base nisso, então, vocês vão fazer esse trabalho agora em conjunto, tá? Certo? Vocês vão identificar que igreja nós somos, e depois vocês vão identificar que igreja nós queremos ser. Amém? Diga comigo, que igreja nós somos? E que igreja nós queremos ser. Agora, outra coisa também importante você entender, tá? Certo? Vocês vão fazer uma avaliação coletiva, tá? Eu não quero saber se tu é mais tradicional, ou se tu é, né, consumista, ou se tu é, né, missional. Eu quero que vocês entendam que o trabalho em grupo, vocês vão decidir na mesa de vocês, vocês vão escrevendo, vão entendendo as percepções de vocês, tá? Só um pouquinho que nós vamos fazer um mesh aqui agora, tá? Só um pouquinho, tá? Então, para vocês entenderem, tá, que nós vamos fazer essa montagem, tá? Que igreja nós somos e que igreja nós queremos ser, tá? E avaliando isso de forma coletiva. Amém? Tá? Bem, o pessoal agora vai distribuir uns números para vocês, é isso? Tá? E com base nos números que vocês vão receber, vocês vão montar então as equipes, tá? Porque o desafio hoje é nós desacomodarmos, né, as pessoas dos seus lugares específicos, tá? Pode fazer. Ah, tá. Não tem problema, pode fazer. Amém, gente? Vamos dar um amém bem forte aí? Eita, concluímos. Glória a Deus. Vocês estão com pressa de ir embora ou não? Ah, Jesus.
Vamos pegando o cafezinho, a bolachinha, vamos voltando para os lugares para a gente concluir aqui. Aleluia, glória a Deus. Eita, povo. Amém, então, gente? Vamos tomar nossos lugares aqui, para a gente concluir então, orarmos juntos. Amém? Então tá. Pedir a atenção de vocês um pouquinho então, para a gente concluir, né? Queridos irmãos e irmãs, né? Muito bom, é um exercício, né, desafiador a gente fazer isso, né? Porque ler os outros é muito fácil, mas nos lermos é difícil, não é verdade? Como é fácil a gente emitir juízos de valor ou fazer leituras dos outros, mas quando nós temos que olhar para nós e nos lermos, a gente fica, né, titubeando, a gente fica escolhendo termos, a gente fica tentando, né, fazer alguns ajustes. E na verdade, esse exercício ele é confrontador para nós, né? Ele é confrontador. Toda vez que nós paramos num culto de ceia, por exemplo, como foi ontem, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Examinar-se é confrontador, né? Olhar para nós é confrontador. Quando nós olhamos ali esses três tipos, né, de igreja, esses três comportamentos de igreja, a gente fica muitas vezes assim, né, tentando nos categorizar dentro de uma coisa só, quando na verdade a gente tem um mix de muitas coisas. Amém? Então, esse exercício, volto a dizer, é uma ferramenta de leitura. Todo mundo entendeu isso? Fizeram isso na prática, uma ferramenta de leitura. Isso não é para nós dizermos que igreja A, B ou C, quem é assim está errado, quem é assim está certo. Não. Nós podemos ter os nossos juízos pessoais de cada coisa, o que nós queremos. Por isso, quando você virou a folha, e vocês vão levar uma folha dessas para casa, para que vocês possam ler, vocês possam continuar, né, avaliando, e vocês vão perceber que daqui a pouco até a tua visão pode mudar um pouco sobre alguma coisa, não tem problema. Nós temos uma leitura coletiva, nós queremos, né, nós como liderança, nós vamos levar esse material, nós vamos ler esse material, todos serão lidos, tá? Certo? Todos serão lidos, tá? Tá? Certo? Depois vai ter um gabinete pastoral, né? Tá? Certo? Nós vamos avaliar, vamos fazer uma leitura, tá? Quem quiser depois mudar alguma coisa, fala comigo aqui, tá? Tô brincando, tá? Mas a verdade é que nós queremos fazer uma leitura, tá? E depois nós vamos trazer, na próxima reunião, na próxima jornada, nós vamos trazer a leitura geral da igreja, né? Bom, que igreja então nós somos? Nós vamos descobrir isso com vocês. Amém? Vai ser bem divertido, misericórdia, né? Certo? Tá? Mas nós vamos fazer essa leitura juntos, né? E que igreja nós queremos ser? Vamos fazer a leitura juntos. Amém? Tá? Então, muito obrigado. E eu quero dizer para vocês que nós estamos aprendendo juntos. A gente nunca fez um trabalho, né, assim, né, coletivo, juntos, assim, todo mundo junto. Então, a gente tem que aprender isso aqui. O pessoal agora vai se ralar para compilar isso aqui, né, para quantificar, colocar dados, né? Nós vamos usar o SPSS. Estou brincando, não vou usar nada, né? Tá? Então, nós vamos fazer essa compilação, trazer os dados. Então, na próxima jornada de transformação, não perca as cenas do próximo capítulo, tá? Certo? Vai ser bem interessante, vai ser bem gostoso. Nós vamos concluir, então, esse exercício na próxima jornada que vai ocorrer daqui a 15 dias. Amém? Vou ver vocês aqui. Não ficaram ressabiados? Tá? Eu sei que uns gostam, outros ficam mais assim, mas isso nos desacomoda e nos faz crescer. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar.